Então, o professor Francisco Teixeira possui graduação em Economia pela Universidade de Fortaleza, mestrado em Teoria Econômica pela Universidade Federal do Ceará, livre docência em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Ceará. Foi professor adjunto da Universidade Estadual do Ceará, professor permanente da Universidade Federal do Ceará e professor titular da Universidade de Fortaleza. Atualmente é professor da Universidade Regional do Cariri, URCA, do Departamento de Ciências Econômicas. Sua atuação pauta-se principalmente nos seguintes temas: salário, conflito capital-trabalho, crise econômica, condições de vida e política econômica. Então, sem mais delonga, eu já vou passar a palavra para o professor Francisco, agradecendo ele ter aceito o convite de estar aqui conosco, contribuir com o nosso grupo, que é um grupo, professor, que já vai completar 15 anos neste ano de 2023, e que a gente vem aqui atuando na região aqui, noroeste do Paraná, na Universidade Estadual do Paraná, aqui no campus da Unespar de Campo Mourão, e também, nesse modo virtual, a gente acabou expandindo o nosso projeto, e hoje a gente tem gente do Brasil inteiro participando nessa modalidade online. Então, em nome aqui do nosso grupo, agradeço desde já você ter aceito o convite, e passo a palavra para fazer a exposição, e após a tua exposição, a gente abre para questionamentos, para um breve debate. Então, professor, com a palavra. Obrigado, Osmar. Bom dia, gente. Eu ficaria muito feliz se você saísse de trás da porta, né? Tu ligasse as câmeras, né? Eu gostaria de iniciar parabenizando vocês pela iniciativa de um grupo de estudo sobre o Capital, de Karl Marx, né? Eu parabenizo vocês, porque também eu participei de um grupo que eu fundei junto com o Alfredo Oliveira e outras pessoas em Fortaleza. O nosso grupo durou 15 anos, né? O de vocês já está completando 15 anos, né? E foi do nosso grupo de estudo que saiu alguns livros que eu produzi por aí, mas foi tudo produto da discussão em grupo de estudo, né? Não é fácil você sustentar um grupo de estudo, né, por mais de 15 anos, né? Nós conseguimos sustentar porque o nosso grupo tinha um núcleo duro, né? Era eu, Marcelo Oliveira, que era filósofo, e mais outros 2 colegas, né? E nós tínhamos reunião sistematicamente todos os domingos, né, à noite, porque dia de domingo à noite ninguém vai fazer nada, né? Então, a gente reservava para a discussão do nosso grupo de estudo, né? Então, vocês estão de parabéns, né? Porque, pelo que o Osmar está me dizendo aqui, já se vão 15 anos, né, que vocês militam, né, nessa discussão. Isso posto, eu quero agradecer pelo convite que me foi feito pelo Osmar, né? Aliás, por indicação, inclusive, de um amigo meu, de um colega, que é o Emiliano Aquino, que é de Fortaleza, né? Eu quero agradecer o convite, né? E, ao mesmo tempo, iniciarmos a nossa discussão. Eu estava vendo na programação do curso de vocês que a discussão trabalho abstrato, trabalho concreto já foi feita, né? Porque quem fala de mercadoria tem que necessariamente falar desses 2 tipos de trabalho, né? Depois de mim vem 2 aulas ou 2 encontros sobre, né, a teoria do valor, de novo, trabalho concreto, trabalho abstrato, né? E eu fiquei aqui no meio do sanduíche para falar de trabalho concreto e trabalho abstrato, né? Então, para não tornar a coisa tão repetitiva, eu resolvi fazer algo diferente, né? Eu até mandei aí para o Osmar, não sei se o Osmar passou para vocês, algumas notas que eu fiz que vão servir de anotação para a minha exposição. Eu digo logo de antemão que eu já, depois que eu mandei para o Osmar, eu corrigi uma vez, corrigi de novo, né?
Acho que no final da nossa fala eu mando de novo para o Osmar para, se for o caso, repassar novamente para vocês depois dessa outra revisão que eu acabo de fazer, tá? Então, vamos lá ao que interessa, né? Trabalho concreto e trabalho abstrato. Como abordar esta questão, essa temática, né? Sem cair, né? Ou sem me tornar redundante, né? Pelo que o Emiliano já falou e o companheiro que vai me seguir depois nos dois outros encontros vai falar sobre a teoria do valor. Eu resolvi fazer o seguinte: ter uma ideia de conjunto de um capital. Esse é o primeiro ponto, né? Eu acho isso fundamental, que é para que se saiba aonde, de que lugar do capital você está falando. Saber de que lugar do capital você está falando é evitar que você cometa algumas imprecisões, alguns erros, inclusive crassos, por desconhecer o lugar de onde você está falando no capital. Então, ter essa ideia de conjunto é fundamental para isso. Só depois que eu vou entrar numa discussão, ainda que rápida, sobre a questão do método. A questão do método, primeiro, da onde eu estou falando é importante, e depois a questão do método vem, né, complementar essa primeira parte, para que depois a gente possa entrar, né, com mais segurança, né, na discussão trabalho concreto e trabalho abstrato. Eu costumo dizer, né, epistemologicamente falando, ou metodologicamente falando, que sempre é bom saber por onde você está andando para poder falar com mais precisão, tá? Então, vamos lá, né? Primeiro, o capital, né, que é o primeiro momento, o capital como totalidade de momentos diferenciados, né? E aqui de cheio já está claro, né, que há uma unidade em momentos diferenciados. É isso que nós vamos ter que captar agora. Então, começando, no livro 1 de O Capital, tem como objeto, e vocês já sabem disso mais do que eu, tem como objeto de preocupação a produção enquanto tal. No livro 1, Marx mostra apenas como é produzido o mais-valor. Metaforicamente, na leitura do livro 1, o leitor passa o tempo todo no local da produção de mercadorias ou no local de produção do mais-valor. E não sai daí, né? No livro 1, é apenas esse primeiro momento, o momento da produção. Se a crítica da economia política efetuada por Marx finalizasse com o livro 1, né, se mostrasse apenas o livro 1, eu faço questão de dizer isso porque autores marxistas, né, como a Rosa Luxemburgo, por exemplo, a Rosa Luxemburgo dizia que, né, para questões da luta de classe, o livro 1 seria suficiente, não precisaria ler o livro 2 nem o livro 3. Lê do engano da companheira, né, da amiga dessa estudiosa de Marx, que é Rosa Luxemburgo, né? O livro 1 não é suficiente para você ter uma ideia, né, da teoria do valor como um todo. O valor não está apenas no primeiro livro, o valor está ao longo dos 3 livros. Tá? O valor é o todo, não é só uma parte. Né? Vamos falar dessa forma. Né? Então, se a crítica da economia política parasse, né, efetuada por Marx, finalizasse no livro 1, bem como o leitor bem que poderia fazer o seguinte questionamento. Né? O que importa abarrotar os locais de produção de mercadoria, se o que interessa ao capitalista é converter sua produção de valores em mais dinheiro do que gastou para produzi-las. Né? Então, o capitalista está interessado em se apropriar da mais-valia que foi gerada no processo de produção. Se eu fico só no livro 1, esse segundo momento eu não vou ter como chegar a ele. Ora, as mercadorias são apenas suportes de mais-valor, né? Produzida pela classe operária. Sem vendê-las, o capitalista não teria como reembolsar
o seu dinheiro de volta, o dinheiro que ele adiantou para comprar máquinas, equipamentos, instalações, contratar força de trabalho, para ter o seu capital investido de volta acrescido de mais valor. Se ele ficar só no livro 1, esse ciclo do capital não se fecharia, né? Por isso, ele precisa levar suas mercadorias aos pontos de venda, acompanhá-las desde o chão de fábrica até a bolsa de valores, né? Quer dizer, produzido o mais valor, o capitalista agora tem que cuidar da realização deste mais valor. E essa realização do mais valor é matéria do livro 2, né? que é composto apenas de 3 seções, né? O livro 2 ocupa-se exatamente desse processo de realização da realização do mais-valor, né? Ou da sua transformação em dinheiro, né? Quer dizer, realização do mais-valor seria a transformação da mais-valia produzida no processo de produção em mais dinheiro, né? É aí que Marx expõe, no livro 2, as determinações formais de realização do mais-valor. Estou dizendo, expõe as determinações formais. Vamos ficar isso. Essa palavrazinha aqui, formal, é fundamental. No livro 2, o processo de realização é pensado apenas no seu aspecto formal. Apenas no seu aspecto formal. Vamos já entender por quê. Uma vez que o livro 2 apresenta a unidade entre produção e circulação. Se você pegar a primeira seção e a segunda seção, você vai ter os diversos ciclos do capital. Logo na primeira seção, o ciclo do capital dinheiro, o ciclo do capital produtivo e o ciclo do capital mercadoria, como eles que se, né, interagem entre si, né, para formar uma totalidade, né? Então, nesse sentido, o livro 2 estaria preocupado com isso. Nesse nível de apresentação, no livro 2, não se está ainda preocupado com a realização efetiva do lucro. Realização efetiva do lucro. Essa passagem aqui é fundamental, mas apenas com a realização formal do mais-valor e não do lucro efetivo. Ou seja, para ficar mais claro, no livro 2, não há como ainda converter as mercadorias especificamente em dinheiro. Apenas formalmente. É preciso ter, esse é um momento apenas formal, né? É preciso esperar o terceiro momento, né? Que vai ser da realização do lucro. Nesse sentido, a investigação empreendida por Marx no livro 2 não é ainda suficiente para mostrar como ocorre o processo de transformação do mais-valor, ou se vocês querem chamar de mais-valia, pode chamar, em lucro. Como também não o é para demonstrar como as diversas taxas de mais-valor, né, ou de mais-valia, são convertidas no lucro médio geral, e como as frações de capital se apropriam desse lucro, ou seja, como o capital comercial, como o capital industrial, como o capital agrícola se apropria de partes da mais-valia, né? Muito bem. Isso é matéria do livro 3. No livro 2, há uma conversão, há uma realização apenas formal, mas ainda não é momento de mostrar, né, a realização propriamente efetiva, que só pode ser exposta no livro 2, no livro 3, quando Marx, então, trata da questão da transformação do valor em preços de produção. E aí eu tenho o lucro efetivo, mas só no livro 3. No livro 2, apenas eu tenho uma realização formal. Somente aí Marx, no livro 3, adentra na esfera efetiva da realidade e assim supera dialeticamente a formalização do livro 2. É por isso que o crédito só aparece no livro 3. Se você pegar o livro 3, seção 4, seção 5 do livro 3, que é a questão do crédito, aí o Marx pode falar do crédito no livro 3, porque ele já
já tratou da transformação dos valores em preço de produção. Aí é um processo efetivo, real. Esse processo está apenas pressuposto no livro 2. Você tem apenas uma realização formal da conversão da mais-valia em dinheiro, mas você não tem o dinheiro efetivo ainda. Por que você não tem o dinheiro efetivo ainda? Porque ainda não se passou pela transformação de valores em preço de produção. Para a gente ter uma ideia bem clara, do capítulo 1 até o capítulo 10, do capítulo 1 do livro 1 até o capítulo 10 do livro 3, Marx está trabalhando, pressupondo que valor e preço coincidem. Só a partir do capítulo 9 e capítulo 10 do livro 3 é que ele vai mostrar que dinheiro e valor e preço não coincidem. Tá? Por que não coincide? Porque as mercadorias são vendidas pelo seu preço de produção. Que diabo é isso, Teixeira? As mercadorias são vendidas por preço de produção. As mercadorias de cada capitalista individualmente. É o preço de custo mais a taxa média de lucro. O que é o preço de custo? É aquilo que o capitalista adiantou para comprar máquinas, equipamento e instalação e adiantou para contratar trabalhadores. Isso é o preço de custo. É o C mais o V. Isso aqui é o meu preço de custo. Tá? Em cima desse preço de custo, cada capitalista individual joga a taxa média de lucro. Então, você tem o preço de custo mais a taxa média de lucro. Assim, você forma o preço de produção. Ao vender sua mercadoria pelo preço de produção, cada capitalista poderá recuperar ou se apropriar de todo o valor que ele produziu na esfera da produção, ou só vai apropriar de uma parcela desse mais valor que ele produziu no nível de produção, no nível da produção. Ou seja, porque se vende a mercadoria pelo preço de produção, preço de custo mais uma taxa média de lucro, esse preço de produção nunca coincide, geralmente é muito difícil esse preço de produção coincidir com o valor que cada capitalista arrancou dos seus trabalhadores do processo de produção. Está claro até aí, gente? Ou tá complicado? O que vocês estão achando? Hã? E vai, é Dílio que está falando aí. Tá claro, Dílio? Muito bem, né? O livro 3 investiga como as diferentes frações da classe capitalista, quais são as diferentes frações da classe capitalista? O capitalista industrial, o capitalista de serviço, o capitalista do comércio, o capitalista, né, que explora a agricultura, já que a renda nada mais é do que uma porção do lucro gerado, uma apropriação do lucro, uma dedução do lucro gerado, isso já vem lá de David Ricardo, muito raramente lá do Adam Smith, mas o David Ricardo já deixa muito claro que a renda da terra nada mais é do que uma pulsão do lucro, né, que o proprietário de terra se apropria. Né? Então, o livro 3 investiga como as diferentes frações da classe exploradora, que é a classe capitalista, obviamente, industriais, comerciais, banqueiros, se apropriam proporcionalmente ao volume do capital de cada fração. O capitalista se apropria do valor que foi gerado proporcionalmente, né, ao seu capital investido. A coisa se passa mais ou menos assim. Se eu não estou enganado, é no capítulo 9, na página 193, 94, da editora Boitempo, né? Faço sempre questão de dizer de onde é que eu estou tirando as coisas para que depois vocês confiram. Né? O Marx diz o seguinte: os capitalistas das diferentes esferas de produção, diz Marx, não resgata o mais-valor, nem, por conseguinte, o lucro, produzido em sua própria esfera durante a produção dessas mercadorias, mas apenas a quantidade de mais-valor e, portanto, de lucro que corresponde a cada alíquota do capital total por meio da distribuição uniforme do mais-valor total ou do lucro total produzido em dado intervalo de tempo pelo capital total da sociedade no conjunto de todas as esferas de produção. Cada capital investido, seja qual for sua composição,
se ele tem muito capital constante ou pouco capital constante, mais capital variável e mais capital constante, extrai de cada 100 unidades monetárias, digamos assim, num ano ou no outro intervalo de tempo, o lucro que nesse período corresponde a 100 como alíquota do capital total. É como uma sociedade anônima. O cara tem várias ações, cada um se apropria do lucro total de uma empresa. Vamos pegar aqui a Petrobras, que está na crista da onda. Cada acionista se apropria de uma porção do lucro produzido pela mais-valia para a Petrobras, proporcionalmente ao montante do seu capital, ou seja, o montante de ações que ele tem em mãos. Tá? No que diz respeito ao lucro, os diversos capitalistas se comportam aqui como meros acionistas de uma sociedade por ações, na qual os dividendos se repartem igualmente por 100, de modo que se distingue entre si e apenas pela grandeza do capital investido por cada um no empreendimento total, pelo número de ações que cada um possui. Então, cada capitalista se apropria de uma porção do lucro total. Quer dizer, você pega a sociedade capitalista, foi produzida uma massa total de lucro no intervalo de tempo qualquer. Então, você tem várias parcelas de capital, você tem vários capitalistas aplicando diferentes quantidades de capital. Então, cada capitalista vai se apropriar de uma parcela desse lucro total que foi gerado dentro da economia, proporcionalmente à quantidade de capital que ele investiu no processo de produção. Pergunta, está claro? Está claro? Então, por isso, gente, como diz, né, o nosso querido nosso geógrafo, como é? David Harvard. David Harvard, que escreveu Como Entender o livro 2 de O Capital, ele achou que o livro 2 do Capital tinha um defeito muito grande, é que lá não tinha ainda o dinheiro. Aí ele pega coisas do livro 3, leva para o livro 2, né, passa por cima da necessidade da lógica expositiva do Capital, traz para o livro 2. Quando, na verdade, o livro 2 é apenas, né, a realização do mais-valor formalmente, não de forma efetiva. A realização do mais-valor de forma efetiva só se dá no livro 3, na seção 2 e 3, depois que Marx trabalha a transformação do valor em preços de produção. Né? Por isso que eu estou dizendo aqui, é muito importante saber de que lugar do capital você está falando, para não cometer, né, digamos assim, erros grosseiros, digamos assim, como o faz o nosso querido David Harvard, né, apesar de ser um grande marxista. Bom, podemos continuar? Como é que está aí, o Osmar? Está legal, Osmar? Sim, tranquilo, manda ver. Eu me preocupo muito, né? O que é, Luciane? Está legal, Luciane? Tranquilo, professor, está dando para compreender bem. Tá ótimo, Pro, a exposição, muito bom. Tá muito bom? Tá. É porque esse troço é chato mesmo, viu, cara? Eu me lembro quando eu estudava, né? Depois de 5 anos que a gente se encontrava todos os domingos, igual que tinha um padre no nosso grupo, né? Mas como é que um padre não está na igreja dia de domingo e está estudando Marx, né? Eu acho que vocês conhecem a Manfredo Oliveira, é um filósofo, era muito famoso, né? Então, o meu filho, com 5 anos de idade, 6 anos ou 7 anos de idade, chegou para mim e disse assim: papai, tu é burro? Tu e teus colegas, vocês são burros. Por quê? Porque vocês estudam esse cara faz tempo e ainda não aprenderam. Quer dizer, estudar o capital, eu vou dizer, primeiro, né, para estudar o capital, seria bom que se tivesse um bom conhecimento da economia política clássica. Porque o diálogo de Marx com a economia política clássica é fundamental, né? E um pouco da filosofia alemã, né? Eu tive esse privilégio de participar dessa discussão, tanto da economia política clássica, né, como da filosofia alemã, principalmente Hegel,
Porque eu tinha no grupo de estudo um filósofo, né, que no caso era Manfredo Oliveira, que às vezes dava aula, né, muitas vezes dava aula no grupo, né, monumentais sobre a questão da dialética. Né? E logo depois eu fiz um curso sobre filosofia, né, e a lógica dialética, e para poder tentar compreender melhor o Capital. Né? Então, digamos assim, essa trilogia é fundamental, né, para a gente ter uma boa noção do Capital. Bom, né? Bem, as coisas acontecem dessa forma porque não são vendidas pelos seus valores. Né? Ao chegar a esse nível de exposição, no livro 3, o leitor pode agora compreender como Marx representa o processo de produção capitalista em sua unidade de processo de produção e de processo de circulação. Processo de produção, processo de circulação, mas o capital não é só produção, o capital não é só circulação, o capital é a unidade desses dois momentos, né? Da produção e da circulação. Você só vai ter uma compreensão clara de O Capital de Marx quando você chega ao nível dessa unidade de produção e circulação. Tá? Muito bem, né? Processo de capital. Para então descobrir as formas concretas, no livro 3 você vai descobrir as formas concretas que brotam do processo de movimento do capital considerado como um todo, como unidade de produção e circulação. Né? Nesse nível de apresentação, a preocupação de Marx é a de expor as configurações do capital, tais como elas se aproximam, passo a passo, da forma em que se apresenta na superfície da sociedade, na ação recíproca dos diferentes capitais, na concorrência e no senso comum dos próprios agentes de produção. Ou seja, no livro 3, você vai ter agora, né, se aproximando da superfície imediata de como as coisas aparecem, né, ao observador imediato da sociedade capitalista. Você vai ter uma certa divisão social do trabalho ossificada. Você tem um grupo de capitalistas que opera no comércio, você olha para o outro lado, tem um grupo de capitalistas operando no serviço, você olha para outro canto, você tem um grupo de capitalistas preocupado com a esfera de produção de mercadorias, né? Você tem essa divisão social do trabalho, né? E a preocupação de Marx no livro 3 é pensar a unidade entre esses momentos diferenciados do capital. Tá? Muito bem. Concisamente, para chegar até aí, que eu acabei de falar agora, Marx primeiro expõe no livro 1 as determinações do processo de produção como totalidade composta de dois momentos diversos. Aqui é de lascar. Existe um debate muito grande sobre isso. Eu escrevi um texto agora com um amigo meu, né? Foi publicado, inclusive, na revista Calagatos, do mestrado de filosofia da Universidade Estadual do Ceará, né? Justamente sobre isso, né? Sobre essa totalidade, né? entre aparência, são dois momentos, aparência e essência. Né? Eu fiz uma crítica a Engels, né? Eu não sei se vocês já leram, mas quem lê o livro 3 tem lá um adendo que o Engels faz ao Capital. E nesse adendo que o Engels faz, ele fala da teoria do valor como uma teoria que antecedeu a própria sociedade capitalista. Né? Quer dizer, no capitalismo, a teoria do valor tem vigência até o século XVI. Ele diz isso muito claramente, ipsilito, está lá, para qualquer um ler. Né? Ele diz, não, até o século XVI, as mercadorias se vendiam pela quantidade de trabalho nelas incorporada. Quando chega no capitalismo, que eu vou partir de uma sociedade mercantil simples para a sociedade capitalista, quando eu chego na sociedade capitalista, as mercadorias já não se vendem pelos seus valores, as mercadorias são vendidas pelos preços. E aí eles cometem um erro sério, muito grave, né, com relação a Marx. Né? Eu sei que eu estou dizendo coisa aqui que eu vou te dizer, que bater em Engels é mesmo que cometer, né, uma heresia. Né? Mas eu estou disposto a pagar o preço pela heresia que eu estou cometendo em nome, né,
de uma leitura mais precisa de O Capital, né? Então, o livro 1, você tem 2 momentos, aliás, você tem 3 momentos no livro 1. A aparência, que é a circulação simples, quem vai dar a teoria do valor vai falar sobre isso, e a essência, né? A aparência é a circulação simples, que ela é composta de 3 capítulos: a mercadoria, o processo de troca e o processo de metamorfose das mercadorias do dinheiro. Aqui você tem a primeira seção do Capital. Está escrito dessa forma. E aí Marx está falando de quê? Da circulação simples, né? E aí Marx vai falar do trabalho abstrato. É aí, nessa seção primeira, no primeiro capítulo, ainda na primeira seção do primeiro capítulo, o Marx está falando de trabalho abstrato. Mas trabalho abstrato, né, é uma categoria que só existe no capitalismo. Se trabalho abstrato só existe no capitalismo, então é claro que a circulação, esses 3 primeiros capítulos aqui, está se referindo não a uma sociedade de produção de mercadoria simples, como que era o Engels, mas está se referindo à aparência do modo de produção capitalista. Quando ele chega no capítulo 4, na seção 2, é só um capítulo, né? Que é o capítulo da transformação do dinheiro em capital, né? Quando chega no capítulo 4, o Engels faz o seguinte, né? Outro que é o Marx, faz o seguinte, né? Vai convidar o leitor a abandonar aquela esfera da circulação simples para, com ele, adentrar na esfera da produção, onde aí é produzida a mais-valia. Diz Marx, olha, falando da circulação simples, diz Marx, eu estou aqui com o livro do Capital, volume 1, né, produzido pela Boitempo, tá? Então, eu estou me referindo aqui à página 250, 251. Então, Marx diz o seguinte, né? Deixa-me ver aqui. Sabemos agora como é determinado o valor que o possuidor de dinheiro paga ao possuidor dessa mercadoria peculiar, a força de trabalho. O valor de uso que o possuidor de dinheiro recebe na troca mostra-se apenas na utilização efetiva, no processo de consumo da força de trabalho. O processo de consumo da força de trabalho é simultaneamente o processo de produção da mercadoria e do mais-valor. E ele vai e diz o seguinte: deixemos, portanto, essa esfera rumorosa, onde tudo se passa à luz do dia ante os olhos de todos, e acompanhemos os possuidores de dinheiro e da força de trabalho até o local de produção. A esfera da circulação ou da troca de mercadoria, em cujos limites se move a compra e a venda da força de trabalho, é, de fato, um verdadeiro Éden dos direitos inatos do homem. Ela, a circulação simples, né, é o reino exclusivo da liberdade, da igualdade e da propriedade. Tem uma sociedade, a sociedade é a melhor de todos, é o melhor de todos os mundos, né? Porque a forma como nós percebemos a realidade capitalista é assim: liberdade, porque todos são livres, né? Ninguém é escravo, embora haja trabalho escravo, né? Mas todos nós somos livres. Aliás, a modernidade vai se constituir pela construção do indivíduo como portador, né, de relações jurídicas, né? O indivíduo não é mais um servo, o indivíduo não é mais um escravo. O indivíduo é um sujeito que se relaciona com outros indivíduos no trato do dia a dia por meio de uma relação contratual. É assim que o indivíduo trabalhador se relaciona com o indivíduo capitalista através do contrato, né? Então, ele diz o seguinte: é o reino da liberdade, da igualdade e da propriedade, né? Liberdade, pois os compradores e vendedores de uma mercadoria, por exemplo, da força de trabalho, são movidos apenas pelo livre-arbítrio, né? Eu não sou obrigado a vender minha força de trabalho ou deixar de vender minha força de trabalho, né? Vai depender do meu livre-arbítrio. Eu é que determino se devo vender ou não devo vender. Se eu tenho uma mercadoria ou não tenho uma mercadoria para vender, ou comprar uma outra mercadoria, né?
Eles contratam como pessoas livres, dotadas dos mesmos direitos, né? O capitalista é igual ao trabalhador, né? São dois indivíduos, juridicamente falando, iguais, porque a relação entre eles é uma relação contratual. E uma relação contratual nada mais é do que a manifestação espontânea e livre da vontade das partes contratantes. Senão, não é contrato. Né? O contrato não pode ser uma imposição. Só na Lava Jato que o contrato é uma imposição. Mas aqui nós estamos falando, né? Esquece o Brasil aí por um instantezinho e vamos pensar que o direito vale mesmo como ele é. O contrato é o resultado em que suas vontades recebem uma expressão legal comum a ambos as partes. Então, todos são livres nesse sentido. Igualdade, pois eles se relacionam um com os outros apenas como possuidores de mercadoria e troca equivalente por equivalente. Gente, o princípio da equivalência joga um papel fundamental, não só teoricamente, como o princípio da equivalência, né, é o princípio que dá legitimidade à existência da sociedade capitalista. Tá? Geralmente as pessoas não levam isso em conta. Eu vou pegar o Adam Smith aqui, bem ligeirinho. Acho que a gente tem tempo, né, Osmar? Vou preocupar. Hã? Não, tranquilo. Tranquilo? É porque às vezes eu saio dos cantos assim, ó. Não entramos nem na primeira hora ainda, pode ficar tranquilo. Tá bom. Bom, se for o caso e não der tempo, depois a gente volta. Isso termina, se for o caso, se vocês quiserem ou não. Né? Adam Smith. Adam Smith, quem conhece Adam Smith? Pega o capítulo 6º, onde ele vai lá, né, mostrar a teoria do valor. A seção, o parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. O Adam Smith supõe aí, né, um estado ideal onde não existe a propriedade privada da terra e nem acúmulo de capital privado em mãos de ninguém. Então, eles supõem que cada um produz lhe pertence integralmente. Ora, se o que cada um produz lhe pertence integralmente, eu só vou abrir mão do que eu tenho se em troca eu receber algo de igual valor. Então, vige o princípio da equivalência. Aí, quando ele vai entrar no 6º parágrafo, né, diz, tão logo a terra, né, se converta numa propriedade privada e há acúmulo privado de capital, uma fração da sociedade utilizará esse patrimônio para contratar trabalhadores para ganhar dinheiro com o trabalho dos trabalhadores. Os trabalhadores, diz ele, continua Adam Smith, tem que gerar um valor que seja suficiente, ele diz literalmente isso. O trabalhador tem que gerar um valor que seja suficiente para pagar seu salário e o quanto o capitalista gastou, né, na compra de máquinas, equipamentos e instalações. E aí Adam Smith vai e descobre que, gente, e agora? Como é que fica a troca de equivalente? Se o capitalista tem uma relação agora, está obrigando o trabalhador a gerar um valor maior do que o salário dele, está aqui uma troca desigual. Adam Smith passou 15 anos arrancando os cabelos da cabeça para resolver esse problema. Não resolveu. Né? Depois veio Ricardo. Ricardo resolveu mais ou menos, mas cometeu um erro gravíssimo. Né? Qual foi o erro? O erro gravíssimo do Ricardo foi justamente o fato de ele ter, né, escamoteado a origem da mais-valia para poder justificar, né, que a troca continua sendo troca de equivalente. E aí a mais-valia vai para o espaço, desaparece. Né? Aliás, tem passagens brilhantes no volume 2 de Teoria da Mais-Valia que Marx fala sobre isso. Então, Adam Smith não consegue sustentar, nem Ricardo consegue sustentar o princípio da equivalência, que é fundamental. Porque se eu viver numa sociedade onde a troca é vista como uma roubalheira generalizada, essa sociedade não se sustenta. Então, mesmo sem saber, nós pressupomos o princípio da equivalência quando vendemos e compramos alguma coisa. Ninguém questiona se o indivíduo é dono ou não da mercadoria que ele está vendendo. Ninguém questiona se ele está sendo forçado ou não para vender aquela mercadoria. Né? Por quê? Porque todos nós, inconscientemente, estamos pressupondo que os indivíduos são livres e iguais. Como eu, todo mundo é proprietário de mercadoria, ou todo mundo é igual a mim. Pode ser que tenha alguém que tenha mais do que eu.
né? O Bill Gates tem mais do que eu, obviamente, né? Ele pode comprar 6 países aqui da América Latina e eu não posso comprar nenhuma banana, né? Então, né? Então, o Bill Gates ele tem mais do que eu, mas formalmente ele é igual a mim, juridicamente ele é igual a mim, né? Olha lá o artigo 5º, rapaz, esse artigo é muito interessante, esse artigo 5º da Constituição Brasileira. Todos são iguais perante a lei, sem problema de credo, de ser mais do que, de ser mais do que dele. Aí o Constituinte brasileiro ele vai e joga lá nos direitos e garantias fundamentais do indivíduo, são 73 incisos, joga lá a propriedade da terra como um direito fundamental. Esculhambou tudo, né? Aí, para poder minorar as coisas, diz, não, mas a propriedade tem que cumprir, né, uma função social. Aí, meu amigo, saber o que é produtivo ou não é produtivo é uma questão muito séria. Nós estamos aí com a CPI no Congresso, né, que vai dar muito pano para manga, né? Então, todos são livres e iguais entre si, né? Que nós nos relacionamos como possuidores de mercadoria. Propriedade, porque todos nós temos propriedade. Se a gente não tem nem propriedade, a gente não existe, né? Não pode. Você só é se você tem. Se você não tem, você não é. Se eu não tenho dinheiro, eu não comemoro nem quem acredita que Deus existe, eu não comemoro nem o aniversário de Cristo, né? Porque sem dinheiro eu não posso comprar o peru da Sadia, não posso comprar Coca-Cola, não posso comprar cerveja para me reunir com a família, né? Que no começo da noite é todo mundo alegre, se abraçando, todo mundo, né? Do meia-noite para lá começa a briga, né? O pessoal esquece família unida só em fotografia, né? Mas deixa para lá. A única força que une e os põe em relação mútua é a de sua utilidade própria, de sua vantagem pessoal, do seu interesse, dos seus interesses privados. E é justamente porque cada um se preocupa apenas consigo mesmo e nenhum se preocupa com o outro, que todos, em consequência de uma harmonia pré-estabelecida das coisas, ou sob os auspiciosos de uma providência toda astuciosa, realizam em conjunto a obra de sua vantagem mútua, da utilidade comum, do interesse geral. Isso aqui parece, sabe com o que é, gente? Com, né, a famosa mão invisível do Adam Smith, né? O que diz a mão invisível? Cada um é levado pelo seu próprio interesse a buscar, né, o seu objetivo particular, mas sem querer termina por beneficiar o interesse dos outros. Eu monto uma empresa para ganhar dinheiro, estou lá preocupado com o meu vizinho, por nenhum, mas ao abrir uma empresa eu estou dando emprego, eu vou pagar imposto, não sei o quê, indiretamente, né, como se tivesse uma harmonia pré-estabelecida das coisas, né? Ao abandonarmos, diz Marx, essa esfera da circulação simples ou da troca de mercadoria, de onde o livre cambista vulgares extrai noções, conceitos e parâmetros para julgar a sociedade do capital e do trabalho assalariado, já podemos perceber uma certa transformação, ao que parece, na fisionomia de nossas personagens teatrais. O antigo possuidor vai na frente, né, com um sorriso sagaz, e o trabalhador vai cabisbaixo atrás do comprador de sua força de trabalho para ser esfolado lá no processo de produção. Fecha a seção 2. Né? Com esse capítulo 4. Então, o que é que o Marx está dizendo? Convidando o leitor para acompanhar agora na esfera da essência, né, da sociedade capitalista. Eu vou deixar a esfera da circulação, onde reina liberdade, igualdade e propriedade, e vou na esfera agora, né, da essência do sistema. Eu vou do capítulo 5 até o capítulo 25, trabalhando nesse nível da essência, onde é gerada a mais-valia. Mas só que antes de chegar no capítulo 25, que é a questão da colonização, que é a questão da 24, né, sobre a acumulação primitiva, vamos pegar o capítulo 21 e o capítulo 22. No capítulo 21 e capítulo 22, o Marx vai, então, pensar, né, como, ao deixar a aparência do sistema e entrar na essência, então Marx, não é que ele se pergunta, mas a gente poderia se perguntar, como se Marx se perguntasse a si mesmo. Quer dizer, então, que a aparência é algo que deve ser deixado para trás?
O que importa é o local oculto da produção onde é gerado mais valor? Se for assim, como é que fica a troca de equivalente? Não se explica. Né? Então, Marx vai pensar a dialética, a unidade entre aparência e essência. E aí o nome vai ser a conversão das leis de produção de mercadorias em leis de apropriação capitalista. Então, quando eu chego no capítulo 21 e no capítulo 22, eu tenho agora a aparência de onde eu parti e a essência pensada em sua unidade. Né? Pensada em sua unidade. Quer dizer, a aparência não é jogada, não é um resíduo metafísico que deve ser posto de lado. Não se trata disso. A aparência é o momento constitutivo da sociedade capitalista. É aí que eu vou discutir o que é trabalho abstrato dessa aparência, como uma categoria que é própria da sociedade capitalista, e não de outra, que não existe em nenhuma outra sociedade. Então, no livro 1, eu tenho que pensar. Seria bom que vocês pegassem o seguinte, para facilitar meu trabalho de ler o livro 1, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir em 3 partes o livro 1. Né? Vou dividir, né, a seção 1, né, que é a aparência, vou dividir na parte 1, a parte 2, que vai até o capítulo 22, e a parte 3, que é onde eu vou pensar essa unidade. Aí você tem uma compreensão do livro 1 em sua totalidade. O sistema capitalista é aquilo que aparece imediatamente, né, aos olhos do observador imediato, mas o sistema capitalista não é só isso, o sistema capitalista é também um lugar aonde, né, vige a exploração de uma classe por outra. Então, não posso ficar só nesse primeiro momento, tem que acompanhar lá, né, para depois chegar e pensar essa unidade entre esses 2 momentos constitutivos do capitalismo. Então, concisamente, né, vamos voltar, para chegar até aí, né, depois do livro 2, do livro 1, do livro 1, do livro 2, do livro 3, vamos fazer um resumo. Concisamente, para chegar até aí, Marx primeiro expõe no livro 1 as determinações do processo de produção, as determinações do processo... Eita, aqui está fazendo calor agora, né? Vocês estão com frio aí, aqui está fazendo calor. No livro 2, Marx se ocupa do processo formal por meio do qual as compra e venda das mercadorias se realizam, isto é, são transformadas na forma dinheiro. Nesse nível de apresentação, como visto há pouco, Marx não expõe ainda a realização efetiva do lucro, né, que é matéria do livro 3, que tem como objeto de investigação as configurações do capital, tais como elas aparecem na superfície imediata da sociedade do capital. Tá? Alguém está com texto aí? Texto não, porque isso não é texto, né? Isso é nota, são notas. Né? Bom, está aí, né, uma visão de conjunto do livro 1, do livro 2, do livro 3. Tá? Alguém quer levantar alguma questão? Alguém quer levantar alguma questão? Pode discordar, pode, né, concordar, né, pode perguntar. Vamos lá. Podemos, então, continuar, né? Vamos agora fazer algumas considerações gerais sobre o método em o capital. Acho que já estão cheios disso, né? Sobre essa questão do método em o capital, né? Aliás, não tem na programação não, né, Osmar, sobre o método, né? Não tem, né? Uhum. Então, veja como o método é importante, né? Depois dessa unidade de conjunto, eu tenho que saber por onde o Marx caminha, o que é que o Marx faz, né? Aonde eu devo falar, onde eu não devo falar. Eu acho que agora ficou claro, né, que pessoas que dizem que os 3 primeiros capítulos do livro 1 do Capital se referem a uma sociedade pré-capitalista, portanto, a sociedade produtora de simples de mercadoria, né,
não está entendendo absolutamente nada, porque é aí, na circulação cívica, que é apresentado logo a categoria de trabalho abstrato, que é a categoria central, em torno da qual, diz Marx, na seção 2 do capítulo 1, né, gira a compreensão da sociedade capitalista como um todo. O trabalho abstrato é uma categoria fundamental. É tão importante a categoria de trabalho abstrato que alguns teóricos do fim da sociedade do trabalho, muito sabidamente, né, foram lá e negaram o trabalho como categoria central. Eles fizeram o quê? Tiraram a categoria trabalho abstrato. Negaram a categoria. Eles não negaram o trabalho como um todo. Né? Vamos já ver essa diferença. Mas o trabalho, na sua configuração, de trabalho abstrato. Ora, se você nega o trabalho abstrato, então cai de ruim todo o edifício teórico de Marx. E o Habermas foi muito, né, foi muito sagaz, né, nessa questão, né, ao negar o trabalho abstrato e não o trabalho em geral. Né? Agora, se Habermas tem razão ou não tem, aí é mais 10 vintém. Né? Eu mesmo discordo do Habermas. Né? Eu não sei se vocês têm esse livrozinho, Marx no século XXI, né? Marx no século XXI, né? Tem? A editora Boitempo, editora Cortez, né? É um livrozinho que eu trabalhei com o Celso Frederico, que é da USP, né? E aí eu mostro como é que os teóricos do fim da sociedade do trabalho, né, negam a categoria trabalho em Marx. Uhum. Vamos lá. Agora que se tem uma visão de conjunto dos 3 livros de O Capital, seria interessante, ainda que de forma breve, tecer algumas considerações sobre o método. Não seria de todo inapropriado, né, ressaltar que a abordagem metodológica de Marx não deve ser tomada como um conjunto de procedimentos lógicos formais para ser aplicado ao objeto de pesquisa. Se assim fosse, conteúdo e forma seriam, né, independentes um do outro, né, contrariando a própria dialética do objeto de investigação, o capital. Longe disso, o método é resultado do movimento do próprio objeto e não da mera aplicação de um sistema de procedimento lógico construído a prioristicamente, isto é, separadamente do objeto. Né? Quem faz isso é a lógica formal. Você tem como se deve pensar, né? E com base nos princípios da lógica formal, você aplica, né, no objeto. Marx não separa, né, o método do próprio objeto, né? Porque é o próprio objeto, né, no seu movimento autocontraditório, que mostra como é que ele deve ser apropriado, vamos dizer assim, metodologicamente, certo? Quer dizer, forma, né, seria a lógica, e conteúdo não estão separados no Capital, estão unidos, forma e conteúdo. Né? Somente em 2 ocasiões, Marx expõe o método para ser utilizado em O Capital. É por isso que o Marx escreveu tão pouco sobre o método. Né? Quer dizer, eu não vou... O Marx jamais faria isso. Não, eu primeiro vou ter que fazer um tratado sobre o método, sobre a lógica, para depois aplicar, né, no objeto de investigação, que no caso aí seria o capital. Né? O capital, não o capital obra, mas o capital mesmo, né, como exploração. Né? Marx não faz isso. Tanto é que ele falou só 2 vezes sobre o método. Um lá nos Grundrisse, ou para a Crítica da Economia Política, que é o texto de 59, ele escreveu algumas coisas sobre o método, e no pós-fácil da edição de O Capital, Marx também, em resposta a um economista russo, né, deixa eu ver o nome dele, é Kaufmann, né, esse economista russo, né, dirige uma certa crítica ao método de Marx. Né? E Marx reconhece que o autor russo, com essa sua crítica, nada mais fez do que descrever acertadamente o método dialético adotado por ele, que consiste em... Agora, aqui é Marx, né? Página 90 do pós-fácil. Né? Distinguir consiste em um método.
método do capital, consiste em distinguir o modo de exposição segundo sua forma, de novo, grife aí, distinguir o modo de exposição segundo sua forma, apenas formalmente, né, do método de investigação. Isso aqui é Marx, não é Teixeira, né? A investigação tem de se apropriar da matéria, em seus detalhes, analisar suas diferentes formas de desenvolvimento e rastrear o seu nexo interno. Somente depois de consumado tal trabalho é que se pode expor adequadamente o movimento do real. O que é que o Marx está dizendo? Cabe à pesquisa investigar, né, a conexão interna entre as diferentes formas da riqueza capitalista, né? Se isso é realizado com sucesso, diz Marx, e se a vida da matéria é agora refletida idealmente, o observador pode ter a impressão de se encontrar diante de uma construção a priori. Então, nós temos aqui uma distinção entre método de exposição e método de pesquisa feito por Marx. Tá? Sublinhado pelo próprio Marx, diga-se de passagem, tornou-se essa passagem, né, que eu acabei de ler, tornou-se canônica, né, entre os comentadores de Marx. Muito embora o autor do Capital enfatize que tal separação, por ele operada entre esses dois métodos, seja meramente formal, seus comentadores, em geral, entendem aquela separação como uma clivagem radical para acentuar que a dialética se limita à exposição ou à reconstrução categorial do capital, qual seja, a dialética se resume unicamente ao modo de exposição. Eu fiz isso, né? Eu me deixei levar por essa ideia de que, né, tem-se dois métodos, né? E o método de pesquisa, né, é um trabalho, né, que prepara a matéria para depois ser exposta pelo método de exposição. São dois trabalhos diferentes. Então, quem parte dessa clivagem diz a pesquisa está pressuposta. Resumo apenas em exposição. Eu fiz isso no Pensando com Marx, no meu livro Pensando com Marx, né? Eu disse, o capital é mera exposição. Não tem pesquisa no capital. Né? E eu fiz isso por quê? Eu fiz isso, né? Eu cheguei a essa conclusão, não foi por conta própria, né? Foi porque Rui Fausto pensa assim, né? O menino que morreu agora, o hegeliano lá da Unicamp, né? Max Miller pensa assim, né? O método de exposição é Max Miller. Grespam pensa assim, né? Que foi discípulo, né? E foi orientando do próprio Max Miller. E, no geral, né, os comentadores de Marx admitem que o método de pesquisa está pressuposto. O que importa é o método de exposição e tome lógica, né, na explicação, né, na discussão do capital. A exposição é a dialética. O método de pesquisa é algo que já foi feito. Marx primeiro faz uma pesquisa e depois vai expor o resultado dessas pesquisas, né, dialeticamente. Isso está errado? Tá. Não é assim. Né? Não dá para separar exposição e investigação. Tá? Vamos ver por que não dá para separar. Né? Então, por conta, como eu acabei de falar, dessa suposta clivagem, os comentadores de Marx, deliberadamente ou não, né? Deliberadamente ou não, reduz a pesquisa à condição de um trabalho que deve figurar como um pressuposto para a apresentação do capital. Com isso, acaba por empobrecer o papel da história, né? Na reconstrução categorial, né? Reconstrução, bota entre aspas, categorial daquela obra. É justamente contra esse empobrecimento da história que Pierre Vilar levanta sua voz. Eu não vi ninguém, desse que eu acabei de citar, dizer para mim em que consiste o método de investigação. Vocês já ouviram?
Se vocês ouviram falar que tem o método de exposição e o método de investigação. Mas o que é investigação? Ninguém fala. Diz apenas que está pressuposta. É um trabalho histórico, né? Aí faz referência lá ao capítulo 24, a história está lá, né? Ou a história entraria, né, como ilustração de determinadas passagens do Capital, né? Mas esse trabalho da história é pressuposto para a exposição, né? É pressuposto para a exposição, né? E com isso você empobrece, né, que é uma dimensão histórica fundamental no método de investigação, você termina por empobrecer, né, a história na construção ou na reconstrução categorial de O Capital, a obra de Marx, né? Pierre Vilar diz o seguinte, Pierre Vilar, inclusive, cita precisamente essa parte do pós-fácil que eu acabei de ler para vocês, de Marx. E o Pierre Vilar diz o seguinte, o trabalho de pesquisa, diz Pierre Vilar, entre aspas, comporta um trabalho de historiador. E me apresso a acrescentar, não um trabalho superficial, um trabalho de segunda mão, mas uma penetração direta na matéria da história. Né? Que isso seja dito para os marxistas apressados, literatos e sociólogos, que, desdenhando soberbamente o empirismo do trabalho do historiador, fundamenta suas próprias análises num saber histórico curto, retirado de 2 ou 3 manuais. No lado oposto, temos que Marx redige 20 páginas sem alusão histórica, que coroam 20 anos depois de verdadeira pesquisa histórica. Ainda precisamos compreender isso. E para compreender o que é ser historiador, para compreender o que é ser historiador. E ele diz, em outro texto, o Pierre Vilar diz o seguinte, né? Aliás, ele se pergunta, o processo de pesquisa, que é o processo de investigação, que comporta a história, o processo de pesquisa será, por acaso, menos importante do que o processo de exposição? Um é mais importante do que o outro, né? Quando se trata, diz ele, de definir uma matéria que, segundo Marx, coloca a pesquisa, né? A pesquisa, precisamente a tarefa de se apropriar da matéria, que é o capital, né? Pierre Vilar, isso aqui está em Marx e História, em História do Marxismo, né? Volume 1, página 92, do Herr Hobsbawm, né? Então, o Pierre Vilar está nos dizendo aqui, né, que a pesquisa ou a investigação é tão importante quanto é a exposição. Então, eu não posso dizer que a pesquisa está pressuposta como sendo um trabalho de menor importância e me preocupar exclusivamente com a exposição. E nós já vamos ver por que isso, né? Quanto tempo eu já fui, Osmar? 1h10, tranquilo. Ah, bom, 1h10. Eu pensei que tinha falado 3 horas. Vamos para frente, vamos para frente. Bom, para se ter uma ideia da importância da história no Capital, que aí, né, poucas pessoas se dão conta disso, né? A gente pode recorrer a alguns textos de Marx. Já na Miséria da Filosofia, né, que é um texto que ele vai né, criticar pesadamente o Proudhon, né, ele diz o seguinte, né, que os economistas explicam, ele vai censurar os economistas, porque esses explicam como se produz nas relações capitalistas dadas, mas não nos explicam como se produz essas relações, isto é, o movimento histórico que a engendra. Está em Miséria da Filosofia, na Boitempo, página 98. Os economistas, né, digamos assim, toma como dadas as relações sociais de produção e tenta explicar essas relações sociais de produção, mas não nos explica como surgiram essas relações sociais de produção. No outro texto, os escritos econômicos de Marx, também foi produzido pela Boitempo, né?
na página 68, Marx diz o seguinte, se referindo ao senhor Rodbertus: toda a superficialidade de Rodbertus se sobressai, entretanto, na sua oposição entre conceito lógico e história. Não dá para separar, diz Marx, lógica e história. Quem separa a lógica da história está cometendo um pecado capital para poder entender o Capital de Karl Marx, né? Andam de mãos dadas, lógica e história. Muito bem. Então, voltemos aqui à pesquisa, né? Só para a gente ter uma ideia. Cabe à pesquisa se apropriar, né, da matéria em seus detalhes, rastrear as diferentes formas de desenvolvimento e rastrear a conexão interna entre as diferentes formas de existência. Tem uma passagem em Teorias da Mais-Valia, né, que só me veio à cabeça muito tempo depois, em que Marx vai mostrar, né, como é que se apropria da matéria, como é que se rastreia a conexão interna entre as formas de riqueza. Quem faz esse trabalho? Quem faz esse trabalho? É a história ou a análise? Quem faz esse trabalho? Como eu vou rastrear? Né? Para ficar mais claro, como é que eu vou pensar a relação entre lucro, juro, renda da terra? Como é que eu vou rastrear? Como é que eu vou procurar algo de comum entre isso? Quem é que vai me dar essa unidade entre essas formas aparentes e diferentes de riqueza, tal como aparece na superfície imediata da riqueza? Então, tem, né, em Teoria da Mais-Valia, uma passagem que Marx diz: quem faz isso é a economia política clássica, com o meta-analítico. É a economia política clássica que vai rastrear as diferentes formas de riqueza, né, a conexão interna entre elas. Para dizer que eu não estou falando, que eu não estou inventando coisa, vamos lá. Em Teorias da Mais-Valia, na editora de Feld, no volume 3, página 1538, Marx diz o seguinte: a economia clássica procura pela análise, e isso Marx é muito devedor disso aqui, da economia clássica. A economia clássica procura pela análise reduzir as diferentes formas de riqueza, fixa e estranha entre si, a unidade intrínseca delas, despojá-las da configuração em que existe lado a lado, independentemente uma das outras, que é aprender a conexão interna que a contrapõe à diversidade das formas da aparência. Por isso, reduziu à forma única do lucro todas as formas de renda, né? E todas as figuras independentes que constituem os títulos sobre os quais os não trabalhadores participam do valor da mercadoria. E o lucro se reduz à mais-valia. O que o Marx está dizendo aqui? Como a economia política clássica reduzir as diferentes formas de riqueza, fixas e estranhas entre elas, entre si, né, a sua conexão interna. A pesquisa não é para rastrear essa conexão interna. O Marx está dizendo aqui, em Teoria da Mais-Valia, como é que é feita essa conexão interna, pelo meta-analítico. Né? Então, aqui a economia política clássica está dizendo. Coube a Adam Smith, coube a David Ricardo, partindo da aparência imediata do sistema capitalista, onde todo mundo percebe, um vive de renda, outros vivem de salário, outros vivem de lucro, outros vivem de juro. Mas o que é que tem o juro com o salário? O que é que tem o salário com a renda da terra? Né? Essa forma de riqueza, que é a forma como o valor aparece, produzido o valor, né? Digamos, um valor de 100, e esse valor de 100 aparece na superfície imediata nas suas formas: renda, lucro, juro da terra e assim por diante. É como o valor aparece, é como o valor se manifesta, né, na aparência do sistema. Então, a economia política clássica quer reduzir essas diferentes formas de riqueza a uma conexão interna, a sua fonte, que é fonte de qualquer uma delas. Reduz tudo isso ao trabalho. O trabalho é fonte, e foi o trabalho que produziu o valor, diria Adam Smith e David Ricardo. Portanto, né, é o trabalho, né, que está por trás das diferentes formas de riqueza fixas e estranhas entre si.
na aparência imediata. Ou seja, a economia política clássica não se prendeu à superfície imediata da sociedade capitalista, ela não deixou se levar pelo fetichismo da aparência. A economia política clássica foi a essência do sistema para mostrar, né, que por trás dessas formas aparentes de riqueza está o trabalho, e que o trabalho, portanto, é a fonte de produção de lucro, e, portanto, a sociedade capitalista é uma sociedade de exploração. Diz Adam Smith, diz David Ricardo. Né? Bom, então, prossegue Marx, né? Deixa-me ver aqui. Nessa análise de redução analítica das diferentes formas de riqueza, a sua fonte comum, nessa análise, a economia clássica se contradiz em certos pontos, com frequência de maneira direta, sem elos intermediários. Tenta empreender essa redução e demonstrar que as diferentes formas têm a mesma fonte. Mas isso é consequência necessária do meta-analítico com que a crítica e a compreensão têm de iniciar. A crítica tem que se iniciar com o método analítico. Né? Mas Adam Smith e David Ricardo entraram em contradição, né, ao utilizar o meta-analítico para fazer esse trabalho de redução. Por que eles entraram em contradição? Marx vai responder a seguir. A economia clássica não tem interesse em analisar como nascem as diferentes formas, mas em convertê-la pela análise à unidade delas, pois parte dessa forma como pressuposto dado. Mas a análise é o requisito indispensável para se revelar a gênese, para se compreender o processo real de formação das diferentes formas. Por fim, a economia clássica é falha e carente ao conceber a forma básica do capital, a produção destinada a se apropriar do trabalho alheio, não como forma histórica, e sim como forma natural da produção social. E sua própria análise abre caminho para que se destrua essa concepção. A falha da economia política clássica foi ter tomado como natural o que é exclusivamente próprio de uma sociedade como é a sociedade capitalista. Marx diz, eu sou devedor da economia política clássica. Não nego isso, né? Eu não vou abandonar o meta-analítico. O trabalho de redução analítica produzido pela economia política clássica é fundamental. Mas a economia política clássica ela é falha e carente, porque ela trata o que é específico da sociedade capitalista como se fosse algo de natural. Não é isso. Aí é que está o erro da economia política clássica. Então, fazer uso. Essa aqui eu fiz uso dessa citação, ela é bastante longa, mas eu acho que ela é muito importante e ela é muito esclarecedora, né, para a gente entender, né, em que consiste o método de investigação. Comporta um trabalho histórico, como diz Pierre Vilar, e comporta um trabalho analítico, feito pela economia política clássica. Onde é que está isso, esse meta-analítico? Está em Teorias da Mais-Valia, né? No volume 3 do Capital, no volume 3 das teorias. Né? Então, o que é que diz? Uma leitura atenta dessa passagem que eu acabei de ler mostra, em primeiro lugar, o reconhecimento de Marx do esforço realizado pela economia política clássica em tentar buscar a unidade e a conexão interna da matéria. Né? Não cabe ao método de pesquisa buscar a conexão interna, rastrear a conexão interna das formas imediatas da riqueza, tal como o Marx está dizendo lá no pós-fácil, né, do Capital, com a passagem que eu acabei de ler. Então, o Marx aqui está dizendo isso. Né? Eu estou interpretando isso a partir dessa passagem que eu acabei de ler. Né? O esforço, o reconhecimento de Marx pelo esforço, né, analítico feito pela economia política clássica. No entanto, algumas vezes procede, como nós vimos, de modo equivocado, pois não consegue desenvolver os elos intermediários. Trata o comum eliminando a singularidade. Eita, pastor! Gente, essa relação entre universal e particular e singularidade, sem essas três dimensões, você não pensa trabalho abstrato. Tá? Não dá para pensar trabalho abstrato se não levar em conta a dialética entre universal e particular, que é eliminado pela economia política clássica. Né? Como é que procede as ciências de um modo geral? Você pode pegar o próprio Kant, como é que o Kant procede? Né? Procura o que é comum nas singularidades, né?
Eu vejo um pé de mamão, eu vejo um pé de abacate, eu vejo um pé de juá, eu vejo um pé de... que mais? De pinheiros. São uma ruma de árvores aí, né? Como é que eu vou fazer o conceito de árvore se cada uma delas é diferente uma da outra? Só se eu for capaz de abstrair as singularidades, os diferentes, para guardar só o que é comum. Todos são árvores que têm essa característica que é comum, partilhada por todas elas. Quem foi que fez essa redução analítica? Foi feita mentalmente, foi feita subjetivamente. Você eliminou a singularidade para poder chegar ao conceito de árvore. Né? E é assim que o Kant trabalha. Para depois dizer, né? Bom, mas cabe a razão, né? Eu eliminei a singularidade, cabe a razão mostrar o que é universal. Né? Mas deixa para lá, Kant, deixa para lá, Kant. Então, o trabalho abstrato, no geral, as pessoas cometem este erro grosseiro. Né? Marx reduziu os diferentes trabalhos concretos entre si à unidade comum intrínseca entre eles. O que é comum entre todos os trabalhos? Lascou-se. Porque se você reduz a singularidade, se você apaga a singularidade, você não tem como explicar a troca. Vamos já chegar lá. Está vendo como a coisa é complexa? O trabalho abstrato. Né? Então, não é à toa que eu estou fazendo esse percurso aqui com vocês. Né? Não sei nem se vocês estão aceitando ou não estão aceitando isso. Né? Mas, como eu fui convidado, né? Vocês não vão querer bater no convidado, né? Então, né? Então, vocês vão ter que me engolir, né? Como dizia, né? Um técnico aí da seleção brasileira. O que está por trás desse erro metodológico da economia política clássica é uma compreensão, ou melhor, não compreensão do papel da história no processo de investigação. Aí é que está o erro da economia política clássica. Né? Tratando as formas, ao invés de fruto de processos históricos, como formas naturais. Né? A historicidade da economia política clássica não permite, em sentido metodológico, que elas desenvolva as mediações necessárias para a explicitação das formas sociais do capitalismo, naturalizando essas formas históricas. Marx ressalta esses elementos da naturalização e eternização das categorias da economia política e miséria da filosofia, como já falei, e outras obras de Marx. O seu papel de investigação compreende o meta-analítico como ponto de partida. Este não é descartado. Marx não joga fora o que a economia política clássica fez, mas considera o que a economia política clássica fez insuficiente para se apropriar da matéria em seus detalhes e analisar suas diferentes formas e rastrear seu nexo interno. Só a história vai permitir fazer isso. Né? Por isso, aqui já fica claro pelo menos duas coisas. Dialética não se restringe ao modo de exposição, mas interpenetra-se no objeto de investigação, pois o modo analítico de conceber as categorias não dá conta do objeto capital. Daí a importância da história. Né? Que não, a história não figura como um pressuposto. Né? A história não só está lá no capítulo 24. Aliás, Grespon que me perdoe se eu estou interpretando erroneamente o que ele disse. Mas um dia eu assisti eu acho o próprio livro dele, O Negativo do Capital, né? Ele toma a história como pressuposto. Então não vou preocupar com a história. A história é de somente importância. O que importa é a expulsão. Por isso é que o Gianotto vai baixar o pau nele, né? Chamando que só existe lógica. Né? Não sei se é por isso que o Gianotto fez isso, né? Mas, de uma certa forma, né? A leitura dialética, a nova leitura do Capital, prima muito por isso, né? Pela lógica, né? Porque considera a pesquisa como algo, um trabalho empírico, como trabalho empírico deve ser posto de lado. Né? Bom, está aí o método. Agora sim, né? Eu posso partir para a relação trabalho concreto e trabalho abstrato. Tá certo? Ok?
Quanto tempo ainda tem, Osmar? Mais 20 minutos, para a gente deixar mais uns 10, 15 para debate. Oh, minha Nossa Senhora do Bom Parto. Né? Ai, Deus, para. Como é que eu faço? Né? Trabalho concreto, trabalho abstrato, né? Bom, eu comecei dizendo aqui o seguinte: a produção de mercadoria só se torna a forma dominante da riqueza social quando a divisão social do trabalho já tinha alcançado um alto nível de desenvolvimento e complexidade. Isso é fundamental. Né? Afinal, os diferentes produtos do trabalho só podem confrontar-se com mercadoria porque são produtos de trabalho específico, socialmente distribuídos entre as diversas esferas da economia. Então, sem a divisão social do trabalho, né, não dá para pensar o que é trabalho concreto nem o que é trabalho abstrato. Tá? Trabalho concreto não é trabalho abstrato. Né? Mas eu estou vendo aqui, logo de saída, né, que a divisão social do trabalho é fundamental, né, para que eu tenha diferentes tipos de trabalho na sociedade, né, em que um ramo específico da produção se dedica a produzir roupa, então exige um tipo particular de trabalho aí, trabalho concreto aí, de trabalho específico aí. O ramo que produz software para o computador é um ramo específico, é um tipo específico e particular de trabalho concreto, portanto, diferente desse trabalho concreto que eu estou aplicando na confecção. Né? Que, por sua vez, quem está fazendo casaco, já que Marx falava tanto de casaco, acho que Marx falava tanto de casaco porque ele piorava muito o casaco dele, né? Ele só fala de casaco no capítulo 1. Então, o trabalho que produz casaco não é o mesmo trabalho que produz linha. Não é o mesmo trabalho que produz botão. Né? Para produzir o casaco, eu preciso de diferentes tipos de trabalho concreto, singulares, específicos, particulares, diferentes um do outro. E que eles estejam ligados entre si. É nisso que consiste a divisão social do trabalho. Né? E Marx vai dizer o seguinte... O pessoal está sugerindo aqui no chat, se o senhor não quiser acelerar, a gente marca mais um encontro. Se o senhor tiver disponibilidade no sábado que vem, a gente continua. Rapaz, quem diz é vocês, né? Se o pessoal topar, a gente... Eu ficaria muito alegre, muito feliz, né? Se vocês ainda me aceitassem mais uma vez, né? Mas, né? Pode ser, pessoal. Sábado que vem o professor vai mais tranquilo. Beleza, vai dar bom, vai dar certo. Aí, então vamos... Pois é, excelente, professor Osmar, porque eu já tenho aqui umas 2 perguntas. Ih, estou lascado. Porque... Então, ficamos combinados, então. Sábado que vem a gente continua, professor. Vamos com tranquilidade. Osmar, vamos fazer o seguinte, Osmar. Deixa eu te mandar o texto novamente para tu reproduzir para eles, para ficar mais fácil a gente discutir no próximo encontro. Pode ser? Sim, pode. Dá para todo mundo estar com o texto no próximo encontro? Né? Porque, eu não sei, eu peguei uma mania, Osmar, de dar aula só com notas de aula. Eu sempre pego notas de aula, faço minhas notas de aula da aula que eu vou dar. Né? E eu gosto muito que né, na sala de aula todos estejam com as notas de aula para a gente discutir, né, em cima das notas maravilha. de aula. Né? Então, eu vou te mandar o texto, Osmar, e tu repassa para eles, viu? Tá certo? Combinado. Tá? Então, vamos ficando por aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ser, né, Osmar? Se tiver alguma pergunta. Agora? Agora. Deixa eu abrir a sala aqui. Vamos lá, então, pessoal, fazer um debate agora e aí no próximo encontro a gente continua no sábado. Quem se habilita aí a fazer a primeira questão? Primeiro, professor, muito obrigado por sua exposição. Quem está falando? Eu não estou vendo. Ivan Martins. Eu já conhecia o senhor pelo YouTube, porque meu canal. Eu peguei seu canal no YouTube e assisti várias aulas, tanto do senhor quanto do professor Fábio Sobral. Inclusive, foi por indicação dele que eu cheguei no seu canal. Daí, professor, hoje eu cheguei, na verdade, com 2 perguntinhas. Uma é a questão do seguinte: por que a gente tem tanta dificuldade de categorizar o trabalho docente, o trabalho do professor,
dentro dessas questões de trabalho concreto, abstrato, material, imaterial, porque essas discussões são tão grandes. Eu estou pensando aqui no trabalho docente, tá? Sim. Especialmente nesse contexto em que a gente vive, mas eu não vou entrar no mérito da questão. Uma segunda coisa é que talvez o senhor não conheça, e outros colegas, mas estes 2 livrinhos, eles têm circulado muito hoje na academia. Muito. A Nova Razão do Mundo. Conheço. Eu Lá. trabalhei com ele para dar um curso sobre E esse daqui, neoliberalismo. psicopolítica. Não, esse né? não. Pronto, esse de psicopolítica, que tem circulado muito, veja, para este daqui, né, não existe nem possibilidade mais de revolução da classe trabalhadora. Uhum. Eu fiquei impressionado com isso, mas eu também, às vezes, eu ainda sou novo, então sou muito passional. E esse daqui chega à mesma conclusão, que só nos resta ser idiotas do ponto de vista filosófico, e ele afirma categoricamente que nesse novo capitalismo neoliberal, metamorfoseado, né, no neoliberalismo, segundo as palavras dele, não existe mais luta de classes. E que essas contradições próprias do capital não proporcionará mais o sujeito revolucionário, mas, ao contrário, o sujeito mais vinculado ainda com a lógica neoliberal do capital. E eu trago esses 2 textos porque esses 2 textos eles se tornaram rapidamente referências dentro da academia, muito fortes, né? E esse último, do Bourdieu, que ele fala que não existe mais luta de classes e etc. Veja, isso eu li agora e saiu a discussão aí pública entre o Bolsonaro e o Paulo Guedes, em que o Guedes teria dito ao Bolsonaro que o Bolsonaro estava reclamando que o Lula baixou o preço do bujão. E o Guedes disse que não dá para agradar pobre toda hora. Se você agrada o pobre, desagrada o rico, e quem manda no país é o rico. Quer dizer, mesmo diante desses fatos assim muito concretos da vida, da realidade, os caras chegam e dizem, não existe mais luta de classes, não existe possibilidade de transformação, né? As conclusões que o Larval chega, por exemplo, são impressionantes. Mas os 2 afirmam partir de Marx, que a mudança do modo de produção para esse modo de produção tecnológico, de inteligência artificial e etc., geraria uma mudança na subjetividade. Isso eu estou plenamente de acordo, porque está lá também em Marx e Engels. Né? Desculpa professor Osmar, ter falado um pouquinho demais, mas é só para tentar contextualizar. Deixa eu te colocar um caso bem concreto, Ivan. Quem é que você acha que vai ganhar nesse debate? O debate que está aqui entre Marina da Silva e o presidente da Petrobras. Quem é que você acha que vai ganhar? Eu acho que vão construir vão tirar petróleo da Amazônia. Por quê, Ivan? Por quê? Por quê? Me diga. Por quê? Por quê, Ivan? Eu coloquei essa questão para meus alunos ficarem doidinhos. Por quê, Ivan? Porque a nossa produção de energia ainda é de energia fóssil e dominar o petróleo. Eu não iria por aí, não. Eu iria porque quem manda é o capital. Não, claro. O capital não vota, mas veta, mas manda. Né? E isso que você está falando é tudo isso, cara. Nós vivemos na sociedade do capital. Né? Agora, uma coisa é certa, né, Ivan? Independentemente do menino aí do neoliberalismo, né? Dos 2, que são 2 autores, né, que escreveram o primeiro livro, independentemente disso, rapaz, nós estamos vivendo um período muito, né, de refluxo muito grande da luta de classe, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Não é nem precisava escrever esse livro dele aí, né? Se você pega, nesse meu livrinho aqui que eu lhe mostrei, né, que eu mostrei a vocês, né, sobre... Isso não está vendo, estou vendo, não. Tem um negócio aqui que não dá para ver. Está aqui. Esse livrinho aqui, né, eu mostro os teóricos do fim da sociedade do trabalho, como é que eles desmantelaram a teoria do valor e negaram a luta de classe. Bem antes
bem antes. Nos anos 60, o Habermas já negava isso, já considerando que o trabalho abstrato não é mais a categoria central em torno da qual gira a compreensão da economia política clássica. Né? Já negava esse tipo de coisa, né? Da luta de classe. Né? E esse arrefecimento na luta de classe, sei não, eu sou até um pouco, Ivan, até, eu diria, cético, né? Sei lá, cara, estou achando tão difícil, né, a gente pensar, né, uma participação mais ativa da luta de classe no mundo, né? Não sei. Aí você diz, mas tem o caso da França, você não viu o caso da França? Eu vi. Mas a França estava brigando por quê? Era uma briga eminentemente corporativista. Era só aposentadoria. Resolveu aquele problema, não queria mais nada, está resolvido, acabou. Né? A luta de classe, ela, né, se tornou, sei lá, pequena, ela sei lá, né? Tornou-se unilateral, cada um cuidando do seu pedacinho, coisa e tal. Né? E o trabalho do professor, né, eu acho que deve ser colocado dentro da perspectiva do que é, se é produtivo ou improdutivo. Né? Não sei se foi assim que você queria colocar. Né? E eu diria que ele pode ser produtivo e improdutivo, dependendo da categoria de trabalhadores que você está se referindo. Né? Se for dentro de uma escola privada, né, claro que o trabalhador aí está dentro do processo de valorização do capital, ele é produtivo. Mas se for na universidade pública, claro que o professor é pago uma parcela dos impostos que foram arrecadados por parte do Estado, ele é improdutivo, mas é extremamente necessário. Funcionário público, professor, né, polícia, coisa do gênero. Né? E se eu fosse você, não me preocupava muito, não, com o que o Larval falou e o companheiro dele, né? Porque ele leva essa questão muito para o lado da psicológico, né? Pelo lado né? Da psicologia, Psicanálise, sim, né? sim. Da psicanálise, né? E eu acho que, de uma certa forma, sei lá, eu acho que eles têm razão, né? De uma certa forma, né? Você não acha, não? É ruim a gente aceitar, mas, né? Professor, Oi. é como você falou antes, desde a década de 60 sempre aparecem os teóricos aí para desqualificar, né, para a questão da luta de classe, das teorias, né? Mas a prática do dia a dia nos mostra que a luta de classe ela existe. A questão é que nós, enquanto professores, devemos, a parte da realidade e da teoria, mostrar que ela existe e que é possível ter mudanças, né? Isso não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu passo no sindicato e eu vejo que a categoria ela é muito corporativa. Todo mundo escolhendo só para o seu umbigo. Para você transformar isso não é fácil, é verdade. Mas a gente não pode deixar de fazer esse debate para poder, de fato, a gente sonhar com as transformações da própria classe, né? Ou seja, a revolução que o Marx colocava, ela deve existir no nosso ideal, e isso é uma construção que nós, enquanto professores, enquanto pensadores, devemos levar adiante, e não se recontrar, não se regredir diante de alguns teóricos da burguesia que fica fazendo aí discursos que não vêm com a realidade. É bem isso. Ô, Cícero, eu ainda vivia a CUT no tempo que tinha formação de curso de formação política, certo? A CUT. Né? Isso acabou, né? A partir de meados dos anos 90 em diante, né? Principalmente quando o Lula assumiu o poder. Né? Aí é que acabou mesmo. Você não tem mais curso de formação política. Nem sindicato, nem partido político, que nada, cara. Nos anos 90, no início dos anos 2000, eu era muito convidado para dar curso, né? Mini curso, né? Sobre o capital e outros temas. Mas hoje não acontece mais isso, cara. Né? Quer dizer, é um achado ter esse grupo de pessoas, que não é pequeno o grupo de pessoas, né? Preocupado em entender o capital, preocupado em estudar o capital. É fundamental. Né? Mas como é que nós vamos levar esse nosso trabalho, Cícero e Ivan, como é que nós vamos levar esse nosso trabalho para dentro, né, do coração da luta de classe? Né? Uma das maneiras que eu acho seria através da formação política, né? Que não existe mais. Né? Que não existe mais. Como
né, incentivar isso, como desenvolver isso, está muito, sei lá, partidos políticos. Professor, é um desafio, viu, para nós todos. A desideologização dos partidos políticos é uma coisa muito séria, cara. Qual é o partido de esquerda que nós temos no Brasil? Você pode dizer que o PT é um partido de esquerda? Será? Não sei. Né? O governo que nós estamos vivendo é o governo do PT ou é de quem? Né? Complicado. O Carlos está escrito aqui. Carlos, eu acho que a Marina vai perder na briga. Carlos. Aí o Paulo Guedes vai bater palma. O professor Carlos Viana, aqui do mestrado PPGED, da UESB de Conquista, Bahia, e do grupo de pesquisa GEPENDEC. Dialogando com o que o Moacir traz aí, dessa importância, né? A gente tem uns escritos de Mesaros, né? Que vai dizer que o capital ele está em colapso. E ele tem uma frase muito séria quando ele vai dizer assim, o socialismo ou barbárie, porque o capital já chegou no seu ápice. E aí a gente vem, para discordar desses dois autores que ele traz, o próprio Ricardo Antunes, que vai dizer, né, que não há como extinguir o trabalho, não há como extinguir a luta de classes dentro do processo produtivo. Haja visto que a gente está vivendo agora um processo de trabalho a partir dessa tecnologia 4.0, a partir da uberização, e que você tem uma pessoa que carrega comida para entregar a outras pessoas com fome. Como é que não vai existir a luta de classe? Como é que não vai existir esses enfrentamentos? Então, esses autores sempre querem reviver e querem distinguir, querem extirpar a luta de classe do ponto de vista de que ela se esfarela e ela se desfaz, porque o modo de produção ele muda, o modo de produção ele cria condições subjetivas, mas ao mesmo tempo o Antunes vai dizer que não há, né, como por mais que a tecnologia ela cria uma subjetividade, ela não há como extinguir o homem. Se ela não tem como extinguir o homem, ela não tem como extinguir o trabalho. Se ela não tem como extinguir o trabalho, ela está latente na luta de classe. Ô, Carlos, aí, eu até peço eu até me retrato do que eu disse inicialmente, né? Ter separado o trabalho abstrato, o trabalho concreto, para a discussão separada da discussão da teoria do valor e da teoria da mercadoria que antecedeu a minha fala. Aí que você está dizendo, o importante é saber distinguir o que é trabalho concreto e o que é trabalho abstrato. Né? Essa discussão só pode ser levada a cabo quando eu penso, sim, o trabalho abstrato é ainda a categoria central em torno do qual gira a compreensão da economia política clássica, da sociedade capitalista. Essa é a discussão que a gente tem que fazer. Tá? Portanto, saber distinguir. É claro que o trabalho jamais vai acabar. Marx vai dizer, o trabalho concreto é uma categoria, né? Digamos assim, é uma categoria... como é que ele diz, meu Deus? Enquanto o homem existir na face da Terra, ele tem que trabalhar. Isso é trabalho concreto. É trabalho útil. Né? Quer dizer, o homem não pode passar sem trabalho. Numa carta que ele responde a Gugelman, ele diz o seguinte, se a humanidade parasse de trabalhar, não uma semana, eu diria não uma semana, mas não um mês, mas uma semana, a sociedade pereceria de fome. Né? Por quê? Porque isso é claro. Porque, né, a natureza não produz espontaneamente as coisas para você. Ou se investe trabalho contra a natureza, você não obtém as coisas necessárias à sua sobrevivência. Então, trabalho concreto, nesse sentido, jamais acabará. Então, vamos discutir. E como é que eu penso a categoria de trabalho abstrato hoje? Que essa é a categoria central, né? Sobre a qual deve-se repousar toda a crítica, toda a análise de hoje. Né? Extração de mais valor, né? Pois é, qual é a substância do valor? Né? É o trabalho abstrato. O trabalho abstrato, né, continua sendo a substância do valor? Ainda continua, porque trabalho você pode... O homem jamais é a condição eterna de existência do homem na face da Terra, trabalho concreto. Pronto. Esse não vai se acabar nunca. E eu acho que o Ricardo Antunes ele não faz bem essa distinção entre trabalho concreto e trabalho abstrato. Né?
que o trabalho abstrato passou por processos de transformações brutais no mundo contemporâneo que nós estamos vivendo hoje, né? Quer dizer, o que está em jogo aqui, né, e aí vocês vão ter dois cursos sobre a teoria do valor, vai ser justamente a teoria do valor, né? Quer dizer, como pensar a teoria do valor. E o menino Nagatami, né, já discutiu sobre esse tema da teoria do valor na época né, da tecnologia digital, do trabalho, etc, né? Quer dizer, como fica o trabalho abstrato aí, né, dentro desse processo, né? Inclusive a profissão de professor, né? Eu já estou entregando os pontos, né? Já joguei a toalha, porque agora criaram um tal de site, chat GPT. Você passa um trabalho para um aluno, ele vai lá no chat, ele faz, o cara do chat faz o trabalho para ele, pronto, acabou o PT, saudações. Você não precisa mais nem de professor, ele não precisa mais nem Exato. pensar. Né? Se já não pensava, agora que ele não pensa mais de jeito nenhum, né? Então tem tanta coisa por trás disso, né? Mas eu acho que o fio da meada, e eu acho que vocês foram felizes nisso, ter separado trabalho concreto e trabalho abstrato, é pensar o trabalho abstrato hoje. Que pensar o trabalho abstrato hoje é pensar a luta de classe. Eu não posso falar de trabalho abstrato sem falar de exploração. Eu não posso falar de luta de classe sem falar da exploração. Mas como é que eu vou pensar trabalho abstrato e exploração hoje? Né? Essa é uma questão que eu não tenho resposta para ela, né? Nem quero ter, né? Mas é a questão que vai se colocar para a gente. Nós devemos minimamente, né, saber de onde nós estamos falando. Que categoria nós estamos utilizando. Quando eu disse a vocês, é preciso saber de que lugar do capital está se falando. Né? Que tipo de categoria você está utilizando? Como é que essa categoria se insere na apresentação de um discurso dialético? E isso tem que estar muito claro. Senão eu vou ficar numa discussão de abaixo o capitalismo, abaixo o trabalho abstrato, sei o quê. É uma discussão que não leva ninguém a canto nenhum. A canto nenhum. Professor, tem mais uma pergunta aqui no chat. Não. Aí a gente encerra nesta. E nós vamos continuar no próximo sábado. Para a nossa felicidade, você aceitou, né, continuar essa conversa no próximo sábado. Maravilha. Obrigado. Então, o Claudionei pergunta: infelizmente, a classe trabalhadora parece não olhar para além do capital. Veja, por exemplo, as pautas das lutas sindicais que reivindicam somente melhores condições de trabalho. A divisão de classes é um fato irrecusável, mas a luta de classes parece existir apenas como possibilidade e não como uma realidade histórica. Como é possível a luta de classes face à barbárie e à superexploração do capital? Rapaz, se eu soubesse de responder essa questão, né, eu seria o cara mais feliz do mundo. Sinceramente, eu não tenho como responder, não. Não sei, não, cara. Não sei, não. Né? Acho que isso é um projeto que a gente tem que construir. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, que é um trabalho de formiguinha, pode até pensar que é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho fundamental, cara. Vocês estão se munindo, teoricamente, de condições para fazer uma discussão. Né? Não existe prática sem teoria, cara, pelo amor de Deus. Não é que a teoria vai dizer como é que deve ser a prática, como é que deve ser a luta, coisa que equivale. Mas uma prática mal informada por uma teoria mal aprendida é horrível, não dá. Né? Eu acho que um curso dessa natureza, que vocês estão participando, estão discutindo, é fundamental para isso. Né? Para repensar a luta de classe hoje e para onde nós caminhamos. Tá? É verdade, professor. Obrigado aí pelas suas palavras, sua aula. Viu? Muito bom. Valeu, Cícero. Valeu. Foi um prazer, cara. Foi um prazer. Sou daqui da região Cariri, viu, professor? Eu sou do Cariri, já assisti palestra com o senhor na URCA. Ah, já? Já. Aqui é muito bonito, Cariri. Aqui é rodeado pela Chapada do Araripe, cara. Certeza, sou daqui. Um abraço. Pessoal, então, como nós teremos aula com o professor no próximo sábado, eu quero agradecer a presença de todos vocês, em especial do professor Francisco, por ter ministrado hoje essa discussão e por dar continuidade a ela no próximo sábado. Então, nós nos encontramos, então, no próximo sábado. Bom fim de semana para todos, bom almoço aí,
E vamos continuar firmes aqui nos nossos estudos, porque é fundamental para que, de fato, a gente possa avançar na luta da classe trabalhadora. Professor Francisco, um abração. Um abração, Osmar. Se você tiver gravado isso, se der para mandar para mim, você me manda, tá? Sim, sim. Para eu repassar, recapitular, coisa que equivale, né? E eu vou mandar as notas que eu fiz para que vocês trabalhem em cima delas. A gente possa trabalhar em cima dessas notas, tá? Fica até melhor para a discussão. Um abração e muito obrigado, gente. E desculpa o mau jeito. Um abraço, pessoal. Um abraço, tchau.